Vem cá, tatuador. Você tem medo de estourar um traço? O traço estourado é sem dúvidas o erro que mais assusta praticamente todo tatuador iniciante. O famoso blowout. E a maioria das pessoas não sabe exatamente o porquê ele acontece. Faz o traço, parece que ficou tudo certo, mas depois que cicatriza, o traço expande, fica borrado, perde a definição, e aí vem aquela pergunta: o que será que aconteceu? Talvez você não tenha percebido, mas na maioria das vezes a pele te dá os sinais. E hoje eu vou te mostrar quais sinais você deve observar para evitar isso. Ao contrário do que muitos acreditam, os traços estourados não acontecem apenas porque você colocou agulha demais. Existem outros motivos que também podem fazer o traço estourar. Aprofundar a agulha demais na pele é um dos motivos mais comuns, mas ele não é o único. Você também pode estourar um traço insistindo demais no mesmo lugar se você não tiver técnica. Eu vou te explicar o porquê que eu estou falando isso. Passar a agulha várias vezes no mesmo local não significa que automaticamente você vai machucar a pele. Quando fazemos sombras suaves, texturas ou rastelado, muitas vezes a gente passa a agulha na mesma região e a pele não machuca, porque a gente usa a percepção de profundidade e a leveza da mão. Aqui existe uma diferença muito grande entre uma aplicação consistente e uma aplicação inconsistente. Quando você ainda não tem a sensibilidade bem desenvolvida, você pode acabar machucando a pele sem perceber. E em alguns casos o problema não aparece na hora, ele aparece durante a cicatrização. Por isso que é importante observar a pele. A pele costuma nos avisar quando algo não está indo bem. Mas antes de te mostrar quais são esses sinais, eu quero que você entenda quais são as causas mais comuns do blowout. A primeira causa, como você já sabe, é a profundidade excessiva. A agulha ultrapassa a camada da derme e o pigmento acaba migrando para camadas mais profundas. O segundo ponto é o excesso de passadas sem técnica. Você insiste demais agredindo o mesmo local, a pele vai ficando cada vez mais agredida até perder a sua estrutura. O terceiro ponto são as regiões onde a pele é mais delicada. E também a gente tem regiões mais móveis, como as dobras do braço, da perna e até outras áreas do corpo. Essas áreas sofrem mais atrito. Quando a gente vai tatuar essas regiões, a gente precisa ter muito mais cuidado. Precisa realmente ter uma sensibilidade para não agredir muito essas regiões. O quarto ponto é a cicatrização e os atritos. Se você faz uma tatuagem no pulso do seu cliente, e ele usa pulseira, relógios, roupa muito apertadas ou então fica coçando a tatuagem, esse atrito constante vai fazer com que os traços estourem ao longo do tempo. Agora vamos falar dos sinais que a pele te dá. Porque quanto mais cedo você aprende a observar esses sinais, mais fácil fica você evitar esses problemas. O primeiro sinal são pequenos vasos aparecendo ao redor do traço. Quando a gente está tatuando e aparece aqueles microvasos parecendo pequenos raios embaixo da pele, isso pode ser um sinal claro que a aplicação foi agressiva demais. O segundo sinal, o traço fica com uma sombra ao redor. Você faz o traço, limpa a pele e aí você vê uma sombra azulada ou acinzentada ao redor do traço, como se a tinta tivesse se espalhado por debaixo da pele. Esse é um sinal clássico de alerta. O terceiro sinal é a pele ficar com aspecto escamado, arrepiado. Às vezes a pele fica até com uma superfície áspera, ou pode até formar algum pequeno corte. Isso mostra que a pele está sofrendo mais agressão do que deveria. O quarto sinal é o excesso de linfa ou sangue. Sair um pouquinho de linfa, um pouquinho de sangue, é normal. Pequenos pontos de sangue também podem surgir em algumas regiões, como as dobras do braço, regiões mais vascularizadas. Mas quando isso começa a aparecer em excesso, aí sim é hora de você parar e analisar melhor o que está acontecendo. No final das contas, a pele sempre nos dá sinais. E é exatamente por isso que é tão importante desenvolver essa habilidade e observar a pele. Bom, pessoal, a gente está chegando no final da aula e eu quero deixar uma reflexão para você que é iniciante. Porque o objetivo aqui não é aprender a nunca falhar, porque até mesmo nós profissionais erramos, porque errar é humano. O objetivo maior é aprender a não machucar a pele. É por isso que eu sempre digo, um traço falhado você consegue corrigir tranquilamente. Agora um traço estourado, muitas vezes não. Por isso, foca primeiro em desenvolver a sua sensibilidade de aplicação. Aprenda a observar os sinais que a pele te dá.
E se você quer se desenvolver e sente que chegou o momento, eu posso te acompanhar na sua trajetória. Clica no link da bio para oficializar o seu interesse. Eu sou o Garcia e aqui eu falo sobre técnicas, novidades no mundo da tatuagem e desenvolvimento pessoal. E se esse conteúdo fez sentido para você, já me segue para ver mais.